Boa noite para vocês. A gente vai começar então a falar um pouquinho da BNCC. Só que não é começar, já tem uma aula gravada, a aula introdutória da BNCC já está na plataforma. Essa é a segunda aula. Essa aula está ao vivo, porém a primeira aula já está gravada, já está disponível e não é recomendado para quem não está aqui ao vivo vir direto para essa. Embora não vai fazer grande diferença. Mas o ideal é pegar a primeira aula que fala da parte introdutória, que é muito cobrada nos concursos da educação. É o seguinte, hoje a gente vai falar, vocês podem até anotar se quiser, sobre as competências gerais da BNCC. Pode anotar assim, 10 competências gerais da BNCC. Aqui a gente vai falar de forma resumida, porque algumas bancas, calma aí que não é só isso não, hein? Algumas bancas cobram o nome dessas competências. E no documento oficial não aparece o nome como está aqui. A gente vai associar esse nome a cada uma daquelas competências. Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer, não tem muito o que fazer. Vamos lá. Anota. Anota 2, 3 até o 10 aí, porque é necessário a gente fazer um link. Tem aqui, eu vou disponibilizar para todos na plataforma? Vou. Mas lembre-se que a anotação ajuda a você lembrar do material, a lembrar do conteúdo lá na frente. Então é o seguinte: 10 competências gerais da BNCC. A primeira competência é a competência do conhecimento. A segunda é essa que vocês estão vendo aí, do pensamento científico, crítico e criativo. A terceira é a do repertório cultural. A quarta, da comunicação. A quinta, da cultura digital. A sexta, trabalho e projetos de vida. A sétima, argumentação. Todas essas são as competências da BNCC, não vamos esquecer. A argumentação. A oitava, autoconhecimento e autocuidado. A quinta, empatia e cooperação. A sexta, responsabilidade e cidadania. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente, como vocês puderam ver, eu já destaquei a competência 1, que é a do conhecimento, e a gente já vai falar sobre ela, e vocês vão entender o que é necessário anotar, o que é necessário aprender para não ser surpreendido pela prova. Vamos lá. Competências são 10. Primeira coisa que você tem que saber, porque já teve pergunta de concurso perguntando, teve questões de concurso perguntando quantas eram as competências gerais da BNCC. Só isso. Ou seja, é muito simples, são 10, mas quem não sabe vai ficar doido. E agora? Morri. Não. Vamos lá então. A primeira competência é do conhecimento. Vamos ver o que fala essa competência? Valorizar, tá aqui, competência 1, do conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É grande? É um texto grande, eu sei que é, mas há meios de você conseguir identificar a competência por meio da explicação dele, vamos colocar assim, da forma mais abrangente. A competência 1 é a competência do conhecimento, não é isso? É isso sim, você acabou de anotar. Olha só, quem está aqui para a gente realçar. Vai aparecer isso na sua questão. A questão vai perguntar tipo, identifique o nome das competências. Aí coloca lá, competência do conhecimento, competência da cultura digital, coloca lá 4 e coloca ela relacionando aos textos. Como identificar a competência do conhecimento? Por aqui, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos, já está no início do textinho. Valorizar e utilizar os conhecimentos. Aí é só você já sabe que é a competência do conhecimento. Por aí. Então você já sabe disso. Você pode anotar esse 1 na frente dessa anotação que eu falei sobre a competência do conhecimento
e escrever só isso aqui, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos, 3 pontinhos. E o resto, professor, você vai anotar isso tudo? Lógico que não. Você vai, na hora da questão, se cobrar de forma completa, ler o restante, para ver se não tem nada absurdo escrito aqui. Se não tiver nada absurdo escrito, geralmente, 99% das vezes, as bancas só copiam o texto e colocam lá. Olha só, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Perfeito, vai cair assim na sua prova. Agora, se tiver uma palavra lá estranha, uma palavra, sei lá, que esteja contrária a uma busca por uma sociedade justa, democrática, a uma educação para todos, algo bem esdrúxulo, aí você sabe que está errado. Mas geralmente você identifica a competência já no início ali, ó. No início do texto você consegue identificar que competência é. Porque eles colocam a competência e perguntam sobre o quê. Qual é o nome dessa competência? E você vai identificar a competência do conhecimento já no início do texto, que retrata ela de forma completa. Vamos para 2. Vocês lembram qual é a competência número 2? Se não lembra, tá aqui. Vou fazer questão de destacar para vocês. Questão de destacar para vocês que a competência 2 diz: ela é do pensamento científico, crítico e criativo. Vamos ao texto para a gente conseguir identificar ela durante a leitura da questão. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Opa, já tem um indício aqui de qual competência estamos falando. Incluindo, vou destacar, claro, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para identificar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Olha só. Pensamento científico já foi destacado. E o pensamento, ele é só científico? Não. Pensamento científico, crítico e criativo. Então, como identificar? A gente já destacou as ciências. E o crítico? Vem aqui, ó, em análise crítica. Análise crítica já deu 2 dicas para você não errar. Então, nós temos pensamento científico, crítico e criativo. Então, se a gente tem esses 3 pilares, a gente tem 3 possibilidades de achar a resposta certa. E ela está aqui, a terceira possibilidade, ó, criatividade. Estamos trabalhando, então, com o exercício da curiosidade intelectual, recorrendo à abordagem própria de quem? Das ciências. Pensamento crítico está envolvido aqui, primeira dica, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, pensamento científico, crítico e a imaginação e a criatividade e criativo. O restante você vai ler. Por que precisa anotar? Por isso, você vai colocar a competência 2 e colocar ela completinha, como está aqui no material, dessa forma. E lá à frente você escreve esses trechinhos necessários aqui, porque são palavras-chave para vocês identificarem qual é essa competência. Então vamos ler de novo, ó. É exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar o que? Causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológica, com base nos conhecimentos das diversas áreas. Então, essa é um pouquinho mais elaborada, mas se você identificar esses 3 pilares, estamos falando das ciências, pensamento científico, da análise crítica, pensamento crítico, da criatividade, pensamento criativo. Você consegue matar a questão por aí. Você sabe que esse texto se refere à competência 2. Vamos à competência 3 para a gente fazer os destaques. Olha só. Valorizar e fruir. Isso tudo que eu destaquei, o ideal é que anote, tá? Repito. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais
Das locais às mundiais, as pessoas às vezes acham que isso aqui tá errado, mas não. Estamos falando das diversas manifestações artísticas e culturais que começam nas locais e ao infinito e além, das locais às mundiais. E também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Para vocês relembrarem e anotarem, estamos falando da competência 3, que é do repertório cultural. Vou destacar? Vou destacar, com certeza vou destacar. Vocês vão anotar, óbvio que vão anotar, porque vocês querem acertar essa questão. Tem grande chance de cair no nosso concurso. E a competência 3, que é do repertório cultural, como identificar ela no texto abrangente? Valorizar e fruir das diversas manifestações artísticas e culturais. Já temos uma pista das locais a mundiais e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, gente, temos as dicas, temos os caminhos, porque decorar um texto desse tamanho não é simples. Eu já digo, não é simples. Mas nós temos aqui repertório cultural como nome da competência 3 e nós temos as palavras-chave para conseguir chegar nisso. Valorizar e fruir das diversas manifestações artísticas e culturais. Então você já sabe que é repertório cultural. Não tem o que fazer, porque se você busca repertório cultural, você vai valorizar e fruir dessas manifestações artísticas e culturais. Aí, essa questão das locais e das mundiais está corretinho e também participar das práticas diversificadas da produção artística, ou seja, não só valorizar e fruir, você também participa dessas práticas. Estamos falando, então, da competência 3 da BNCC. Anotaram aí, né? Do jeito que eu falei, ó. Repertório cultural, coloca na frente as palavrinhas-chave relacionadas, porque na hora que você bater o olho no texto, você consegue identificar. Porque se a questão for grande, ela é cansativa. Você lê aquilo tudo, às vezes, dá cansaço, né? Aí você apela para as palavrinhas-chave que você fez as anotações e estudou com muito carinho. Estamos falando agora da competência 4. A competência 4, ela trata da comunicação. Como Vou voltar para mostrar para vocês e destacar. Ó. Competência 4 é da comunicação. Essa competência, ela também tem palavras-chave que podem ser exploradas para a gente utilizar na hora da nossa prova, se for necessário. Vamos lá. Competência 4, anotem aí, da comunicação, e o texto diz: utilizar diferentes linguagens verbal. Ó, essa é uma das possibilidades. Linguagens. A primeira, verbal. A verbal é o quê? Oral, visual, motora, como libras e escrita. Linguagens corporal, visual, sonora e digital. Então, são várias linguagens, viu? Utilizar diferentes linguagens. Verbal, corporal, visual, sonora e digital. Entre parênteses, está explicando o que seria a linguagem verbal, porque muitas pessoas acham que a linguagem verbal é só o que está escrito, falado. Não, a gente tem também a Libras, tá? A Libras é uma linguagem, inclusive, como a LDB colocou nos seus princípios que a educação para surdos, ela tem como primeira língua, presta atenção, como primeira língua a Libras e como segunda língua o português escrito. Então, para os alunos com surdez, os alunos com deficiência, os alunos surdos, é assim que é falado no código, na, nos regramentos atuais. Eu esqueci qual que é o estatuto da pessoa com deficiência. Pessoa surda, é isso mesmo que fala. A Libras, para essas pessoas, ela entra como primeira língua nas escolas. Então, as questões, principalmente para quem vai fazer educação especial, fica atento. As questões, elas gostam muito de pegar pesado nisso. Por quê? O ensino, ele obrigatoriamente tem que ser ministrado em língua portuguesa. Só que há um princípio na LDB que diz que há uma educação para as pessoas surdas. E nesse caso, há uma exceção. Óbvio. Você precisa primeiro ensinar Libras. Libras é a primeira língua e a segunda língua é português escrito. Então vamos lá, linguagem verbal é tudo isso, tá? Oral, visual, motora,
como Libras, estamos falando dela, e escrita, as 3 possibilidades de linguagem verbal. E o resto, a linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e compartilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Aí você pensa, poxa, mas aí não tem a palavra comunicação. Vamos lá. Diferentes linguagens, comunicação acontece por diferentes linguagens. Com certeza. Por quê? Se você. Qual as formas de comunicação possíveis? Verbal, estão abordadas aqui. Oral ou visual motora. Oral é o que a gente fala. Visual motora são os gestos, como a Libras. Lembrando que a Libras é a língua brasileira de sinais. Então, existem diversas línguas de sinais pelo mundo. A dos Estados Unidos é uma. Não sei, não vou conseguir falar isso aqui agora. Na Europa tem outras. Então, assim como o idioma falado, o idioma oral, o idioma para surdos também, a língua Libras é uma língua exclusivamente brasileira, tá bom? Se você tem diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, você já sabe que isso aqui, linguagens são usadas para quê? Para se comunicar. Competência 4 é a da comunicação. É só você destacar isso aí, coloca aí, competência 4, comunicação. Estamos falando das diferentes linguagens. Diferentes linguagens são usadas para quê? Para comunicar. Não tem a palavra expressa comunicação na 4, mas você faz uma ligação direta em cima da lógica. Comunicação, diferentes linguagens, elas são usadas para passar informação, ou seja, para passar, receber informação. Tem um interlocutor, nesse caso estamos falando da comunicação, competência da comunicação. Não esqueça disso. Essa é a única que é um pouquinho que você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço para conseguir se ligar na hora de marcar a sua questão. Mas no geral é tranquilo, é só você fazer esse link entre linguagens, diferentes linguagens e comunicação. É para isso que servem as diferentes linguagens, né, pessoal? Para se comunicar. Só anotar isso que não dá erro. Agora nós vamos falar da competência 5. Eu vou ler o texto aqui e vocês. Vamos ver se vocês são bons de memória. Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Olha só, o que as bancas gostam de fazer? Uma confusão entre... Oxe, eu falar em confusão, eu acabei de fazer um aqui, ó. Uma confusão entre a competência 4 e a competência 5. Eu explico por quê. Porque a competência 4 é a da comunicação, não é isso? Ó, eu tô mexendo aqui até consertar o serviço errado que eu fiz, tá? Já tô voltando, já cheguei. Olha só, a competência 4 é a da comunicação. Lembra que eu falei que você tem que linkar isso, essas diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, que são usadas, obviamente, para comunicação. Mas as bancas gostam de confundir. Elas estão aí para isso, né, gente? Para confundir e tirar ponto de pessoas que não merecem perder ponto. Mas, infelizmente, ela não tem dó de ninguém. O que elas fazem? Eu já vi questão disso. Elas pegam e colocam assim, tentam fazer uma confusão na sua cabeça entre a competência 4 e a competência 5. Já vou na competência 5, que ela fala da cultura digital. Cultura digital é a competência 5. Se você não anotou, por favor, tem que anotar. A 4 e a 5, sem anotar, até você martelar e chegar num consenso assim, realmente, agora eu sei que competência é essa, não erro. Você precisa anotar antes de chegar nesse momento. Por quê? A competência 4, que é da comunicação, não tem a palavra comunicação no texto. Em face, ao contrário, nenhuma coisa que eu disse até agora vale. A competência 5, ela já tem o nome, ela já tem essa palavra comunicação. Olha só. Aí o que eles fazem? Eles tentam te ludibriar.
falar que essa é a competência da comunicação. E não. A 5, só você lembrar, a 5 é a competência da cultura digital. E como identificar, então? Você já anotou aí, competência 5, cultura digital, e vai colocar na frente esse trechinho aqui do texto. Criar tecnologias digitais de informação. E tem que anotar essas duas. Você não quer anotar nenhuma, tudo bem, não quer anotar nenhuma. Aí é um risco que você corre. Mas a 4 e a 5, sem anotar, se a banca perguntar, você erra. Tá bom? Desculpa, é assim mesmo. Por quê? Porque criar tecnologias digitais de informação, você pensa, lógico, isso aqui é cultura digital, não tem como errar. Não, tem certeza? E comunicação de forma crítica, opa, reflexiva, ética, você já começa a ficar durante a questão meio balançado, meio balançada. Vamos lá então. Olha, quer piorar mais a situação? Olha só, nós temos aqui a palavra digital também em outras competências. Eu vou voltar e mostrar para vocês, ó. Estamos falando, ó, competência um tem aqui cultura e digital. Estamos falando dos conhecimentos historicamente construídos, inclusive digital. Aí pode te levar a acreditar que essa pode ser a cultura 5 e não é. Tá vendo? Você precisa anotar isso aqui para saber que isso aqui é a competência um, que é a do conhecimento. Isso aqui você tem que anotar para saber que é a competência 2, né? Que é a análise crítica. Estamos falando da competência 3 também. Cadê? Ah, gente, o documento tá com problema aqui. Ou eu tô, né? Pode ser eu também. Vou restabelecer aqui. Pera aí. Isso. Então fique muito atento para anotar as palavrinhas-chave na frente do nome da competência. Competência 3, ó. Você tem que anotar aqui artísticas, culturais, artístico, culturais. Minha dicção tá ótima, né? A 4, que é a da comunicação, as diferentes linguagens. Porque a 5 só fala isso aqui de digital. Então você tem que entender que a competência 5, que é da cultura digital, você anota na frente. Criar tecnologias digitais de informação. Essa de informação aqui é que dá uma diferenciação e você consegue sim saber que ela é a competência 5 da cultura digital. Então vamos ler o texto mais uma vez. Compreender e utilizar, mas não vamos dar mole para a banca. A banca adora fazer essa confusão entre a 4 e a 5, tá? Compreender e já aviso para vocês, quem não estudar isso aqui e perguntar da forma que eu estou te falando, sobre para você relacionar o nome da competência ao texto dela, desculpa, vai errar. Na hora que colocar lá competência 4 da comunicação e colocar esse texto aqui, ó, a pessoa anota que isso aqui é da comunicação e erra. A banca sabe disso. Quem não estudou, erra. E comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética. Lembrando que a educação hoje ela busca um entendimento da sociedade em todos os aspectos. Então o aluno ele não só absorve conhecimento vindo do professor, não. Isso aí é a educação tradicional. Hoje o aluno vê a situação de forma reflexiva. Ele ouve, entende e questiona, tá? Então, essa comunicação, ela tem dois lados, não é só o professor falando, não. A educação, ela preza também pelo que o aluno tem a apresentar. Então, essa comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, ela aparece na competência 5 da cultura digital, porque você faz tudo isso na internet. A internet ela é feita para o bem e para o mal. Então você precisa compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Por isso que tem na LDB também um dispositivo falando sobre essa educação digital. Para se comunicar, claro, a internet é para isso, é o que a gente está fazendo. Acessar e disseminar informações, é isso que a gente está fazendo. Produzir conhecimentos, é o que a gente também está fazendo. Resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. É para isso que serve a competência 5 da cultura digital. Vamos para a competência 6. Anotem aí se não tiverem anotado ainda. Trabalho e projeto de vida. Essa é bem tranquilinha. Opa!
Deixa eu destacar certinho aqui. Trabalho e projeto de vida bem tranquilinho. O texto é bem intuitivo, mas você precisa lembrar que a questão pode explorar de uma forma bem sacaneando, não. Vou colocar outra palavra. De uma forma bem cruel, né? Mas é porque o concurso ele busca isso, selecionar mesmo. Infelizmente é assim. Vamos lá. O texto da competência 6 diz valorizar a diversidade de saberes e ciências e vivências culturais. Se você não tiver anotado ainda, anote. Ó. Vamos lá. Trabalho e projeto de vida. A gente está enjoado de ouvir isso dentro da escola, né? Projeto de vida. Hoje, a BNCC valoriza demais o projeto de vida. E, obviamente, o trabalho. O trabalho desde sempre. Trabalho e projeto de vida é a competência 6 e o texto é tranquilo, como eu disse, só valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Opa! A única que falou de mundo do trabalho até agora é a competência número 6. Então sabemos que é trabalho e projeto de vida. Mas e aí, tem mais alguma palavra-chave para a gente colocar? Claro! Fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu, adivinha, projeto de vida. Aqui não dá erro. Aqui, se perguntar, você acerta. Anotou aí o nome da competência, anotou as palavras-chave que tem na competência e você não erra. Com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A única coisa que eu recomendo mais uma vez não é só você ler e achar as palavras-chave na hora da questão, não. Você vai identificar as palavras-chave, vai saber de que está falando, mas você vai ler o texto completinho, porque às vezes, é raro, mas acontece sempre, as bancas costumam colocar as palavras-chave, porque elas sabem que você vai estudar as palavras-chave. Mas aí dentro do texto, na outra parte aqui, coloca algo absurdo. E o aluno, naquela pressa, naquela desatenção, vê as palavras-chave e já fala: opa, é aqui mesmo que tá certo. Não, calma aí, tem que ler tudo e com atenção. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Tá vendo? Não tem nenhuma palavra, não tem nenhum contexto absurdo aqui. E tem as palavras-chave. Então tá certo. Aí não vai dar erro. Fique atento. Vamos para a competência número 7. Argumentar com base em fatos. Vamos destacar primeiro, né? Para vocês anotarem. Estamos falando da argumentação. A competência 7 trata da... Opa, não destaquei não. Pera aí. A competência 7, ela tem o nome de argumentação. E ela é fácil também. Tá? Mais difícil é a 4 e a 5. Porque ela já começa aqui a argumentar. Nenhuma outra competência até então começou dessa forma. Você colocou. Competência 7 é da argumentação. Certo? E já começa dizendo argumentar. Não tem como dar erro. Não tem como dar erro. A não ser, repito, que o restante do texto tem algo absurdo aqui dentro. Aí você vai ler só lá, argumentar com base. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente na competência 7. Eu estudei questões que diziam o seguinte, presta atenção. Argumentar e você pensa, opa, é a competência 7, não tem erro. Com base no senso comum. Colocou assim, no senso comum, ao invés de fatos. Aí a pessoa lê com rapidez, com aquela pressão da prova, e pensa assim, senso comum é uma coisa boa. Não, senso comum é uma coisa horrível. Hoje, nos tempos atuais, o senso comum, então, ele tá aí para confundir. Ele é igual chacrinha, ele não tá para ajudar, não, ele tá para atrapalhar. Então, a argumentação é com base em fatos. Fatos, não em senso comum, não em redes sociais, é com base em fatos. Você não pode sair argumentando com base naquilo que você viu que a sua tia mandou no zap, não. A gente argumenta com base em fatos. É isso que a BNCC busca na competência 7 da argumentação. É para argumentar com base. Em quê? Em fatos. Vou destacar? Claro que eu vou.
Só fatos? Lógico que não. Dados e informações confiáveis. Então, o aluno precisa. Eita! Então, o aluno precisa aprender onde encontrar essas informações confiáveis, onde encontrar esses dados. Porque, do contrário, ele vai acreditar em qualquer coisa. Então, a competência 7 trabalha com a argumentação. É o nome dela. E argumentar não é. Porque todo mundo. Eu vi uma figurinha outro dia que dizia: comentar, opinar é uma necessidade. Agora, saber sobre o assunto é opcional. Tá desse jeito. Tá desse jeito a sociedade. As pessoas estão opinando, dando opiniões sobre tudo, mas sem embasamento nenhum. Por isso que tem a competência 7 da argumentação, que é para você argumentar com base em fatos. Fatos não se discute. Em dados e informações confiáveis, para formular, negociar, defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético, sempre posicionamento ético é um dos princípios pilares da educação, em relação ao que? Ao cuidado de si mesmo e dos outros e do planeta. Só fique atento com essa questão de cuidado, porque a próxima é do autocuidado, mas não vai dar problema não. É só você anotar aí. Competência 7 da argumentação começa com argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. E você vai ler o resto? Lógico, para ver se não tem um absurdo depois disso, né? Porque vai confiar em banco para ver. Para que você precisa argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. Sim, se você tem os fatos, se você tem os dados e as informações confiáveis, aí você sim pode formular, negociar, defender ideias. Agora, se você já parte do pressuposto que a sua argumentação foi tirada do senso comum, do zap da vovó, aí, aí dá ruim. Aí você já não tem autoridade nenhuma para negociar, defender ideia, porque já parte de um ponto errado. O seu ponto de vista ali, ele já está todo distorcido a partir do momento que você está argumentando sem fatos, sem dados e sem informações confiáveis. Tá bom? Não dá erro isso não. Só vocês anotarem isso aí que vocês não vão errar na sua questão. Vamos lá para competência 8 do autocuidado. Vamos destacar para que vocês anotem: autoconhecimento e autocuidado. Essa é a competência número 8. Pode anotar? Deve. O que fala o texto completinho da competência número 8? Conhecer-se. Opa, autoconhecimento. Já tem que anotar. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde. Opa, autocuidado, autoconhecimento. Cuidar da sua saúde o quê? Física, emocional, tá? Só destacando isso aqui, você já mata a questão. Competência 8 do autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e compreendendo suas emoções e as dos outros, não só as suas, né? A gente tem que olhar que tem pessoas além do nosso nariz, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. É isso. Eu acho que nem precisa aprofundar na competência 8, tá? Eu acho. Vamos então destacar a competência número 9, que é a da empatia e cooperação. Opa, eu falei para destacar e eu mesmo não destaquei. Vou destacar aqui. Calma, calma, meu querido. Empatia e cooperação é o nome da competência número 9. E ela diz: exercitar a empatia. Opa, ficou fácil. Palavra-chave já de cara. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e adivinha? Cooperação. Destacar. Destacou, matou a questão. Tá tranquilo. Desde que você leia o resto do texto, óbvio, né? Já falei disso.
ler o resto do texto e ver se não tem nada de absurdo aqui. Vamos lá? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Sempre. A educação busca esse respeito aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, de seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Tá vendo, ó? Empatia, cooperação. É só anotar essas palavrinhas-chave. É a competência número 9. Competência da empatia e da cooperação. Estamos falando de forma bem resumida, tá, gente? Tem aulas longas sobre isso, mas o nosso interesse é simplesmente acertar a questão na prova. Claro que essas competências elas são ótimas, são necessárias para os estudantes e para todo mundo, inclusive para nós. Inclusive não, né? Para nós também muito, que nós somos operadores da educação, vamos dizer assim. Só que, para a prova, vocês precisam disso que eu estou falando. E, obviamente, vai acertar, vai ser fácil acertar. Vamos destacar a última, nossa última competência da BNCC. Lembrando, vou lembrar uma coisa para vocês, o seguinte, essas são as 10 competências gerais da BNCC, porque cada componente curricular tem as suas competências. E aí, nós vamos estudar isso? É lógico que não. Lógico que não. A gente só vai estudar isso na parte específica. Por exemplo, português. Quem vai fazer português, a gente vai estudar as competências gerais de língua portuguesa. Quem vai fazer matemática, as competências gerais de língua matemática. As gerais estão aqui para todos. Todos nós que vamos concorrer nesse concurso de 2024. Agora, para quem vai concorrer à área específica, vai estudar a sua competência da área a qual você pretende passar na prova. E se estiver aqui estudando direitinho, dessa vez vai dar certo. Competência 10. São 10, lembra disso. Então, estamos na última. Responsabilidade e cidadania. Ela é tranquila também, tá bom? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, né? Já vamos destacar aqui, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando as decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, ó, nós já temos a palavra responsabilidade aqui logo no início para a gente destacar isso. Olha só, responsabilidade e cidadania. Não há essa palavra explícita no texto, cidadania, mas a gente vai anotar uma palavra-chave para fazer um link nisso, ó. Quem age pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, é isso aqui você tem que destacar, flexibilidade, resiliência com determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, isso aqui é importantíssimo. Eu já falei que a educação tem essa base. Tomando com base princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, isso aqui é um cidadão modelo. Então, precisa anotar isso aqui. Isso aqui equivale a um cidadão top das galáxias. É só você lembrar, um cidadão, ou seja, a cidadania exercida por uma pessoa de bem. Pessoa de bem, eu quero dizer, uma pessoa que tem esses princípios éticos. Não é só discurso, não. Que tem na sua prática esses princípios éticos de respeito, princípios democráticos, tá? A democracia tem que ser defendida sempre e a prova explora isso. Fique atento, não coloque as suas paixões dentro da prova. O importante é acertar a questão. Então nós temos as bases em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Isso é um cidadão maravilhoso que age dessa forma, não é? Então responsabilidade e cidadania é isso. Tá aí a responsabilidade dentro do texto e essa base, essas decisões tomadas com essas bases. Que bases? Com que princípios? Princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários. Você topou junto no mesmo texto, responsabilidade e tudo isso aqui junto, é garantido que você vai acertar.
questão sobre a competência 10 da responsabilidade e da cidadania. Finalizamos essa parte. Terminamos as 10 competências gerais da BNCC. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar a